Shalom, pessoal. Bem-vindos todos vocês ao nosso quarto encontro desta série de vídeos que a gente está preparando para vocês com muito carinho e na expectativa de que realmente ela esteja agradando, né? E acrescentando valores à sua fé, à sua religiosidade, ao seu conhecimento. Esse é o nosso desejo. Então, eu gostaria já de cara convidar o nosso principal, nosso anfitrião, para nos abençoar neste dia e que nos traga inspirações para que nossa conversa seja bastante produtiva. Então, com a permissão de vocês, eu vou pedir ao Pai amoroso, grande Pai, querido Deus, misericordioso, poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Abençoa, Pai, com teu Espírito a nossa inteligência, a nossa vontade, nosso interesse em ajudar e nos faça um bom instrumento nas tuas mãos para que a tua palavra e a tua glória chegue aos corações dos nossos amigos. Te pedimos isto em nome de Jesus, teu Filho, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos então relembrar que nós paramos na semana passada, nós comentávamos sobre a questão do pecado e os seus desdobramentos na nossa diversas dimensões da nossa vida, na dimensão teológica, na dimensão sociológica, a dimensão psicológica e a dimensão ecológica. E lembrar que nós paramos nesta conversa na sexta-feira passada, num problema levantado por um filósofo chamado Epícoro. E esse problema era conhecido como o paradoxo de Epícoro. E que, resumidamente, ele significava simplesmente o seguinte, que ele questiona o amor de Deus, a onipotência de Deus e a existência do mal. Ele fala que, simplificando a teoria de Epícoro, né, o paradoxo em si, ele diz: o mal existe e é uma realidade incontestável, evidente. Então, se o mal existe, ou Deus não ama, ou Deus não é onipotente. Porque o mal existindo, essas três condições, o amor de Deus, a onipotência de Deus e a existência do mal, são três itens que não são excludentes. Um deles não existe. Esse é o problema central da discussão do paradoxo de Epícuro. E como é que a gente trabalha isso? Como é que nós podemos conversar a respeito disso? Eu queria retomar um filme que acho que todo mundo já assistiu até, mas eu queria, para reforçar essas questões envolvidas com esse paradoxo de Epícoro, que envolve a onipotência de Deus, a soberania de Deus, nós vamos falar mais tarde, eu queria falar sobre um filme, e acho que todo mundo já assistiu, chamado O Milagre da Fé. O Milagre da Fé é um filme onde nós estamos vendo aí a imagem de cima é dos atores, dos artistas que representaram o papel da mãe, a dona Joyce, né? E o rapaz que representou o personagem do filho do John, de 14 anos. A foto de baixo é a foto dos personagens reais do filme, porque esse filme ele é baseado numa história real dessa mãe e desse filho que estão aí na foto na parte de baixo. E, resumidamente, o filme traz o seguinte, que esse menino, o John, um menino de 14 anos, filho adotivo da mãe Joyce, estava brincando no lago congelado, lá no Missouri, nos Estados Unidos, e esse lago congelado ele quebrou, e o menino afundou naquele lago e ficou submerso por 15 minutos. E depois ele foi conseguindo retirar o menino, levar para o hospital ainda com vida, e esse menino sobreviveu, né? Por um milagre, porque a história você já conhece.
Agora, o que eu quero chamar a atenção é para uma frase, um questionamento que no final do filme a professora do John faz e levanta a questão, que tem a ver com o nosso tema de hoje. É a professora do John, quando o John volta recuperado para a escola, e todo mundo fica feliz, tal. Quando ele sai da sala, a professora chama o John de volta e fala, porque o marido dela, né, isso é bom registrar, o esposo dessa professora tinha falecido há 2 anos com uma doença chamada aneurisma, né? Ele faleceu. E ela chama o John de volta e fala, ô John, eu queria tirar uma dúvida, por que será que Deus escolhe salvar alguns e outros não? Essa pergunta ficou assim, latejando, né? Na cabeça da gente. Por que será que Deus escolhe salvar alguns e outros não? E nós temos muitos exemplos. Cada um de vocês pode citar aqui muitos exemplos de vivências pessoais ou de vivências que você conhece. De pessoas que tiveram um sofrimento, né, por uma perda, algum problema que passaram e não foi superado, ou por um livramento, né, por uma questão enfrentada, e aquelas que foram salvas agradecem a Deus, obrigado Deus, porque você me salvou, porque você me livrou, e as outras que morreram, que Deus não salvou. Um questionamento. Nós tivemos um exemplo muito trágico, muito triste, recente, que a gente pode citar como exemplo bem típico, é aquela tragédia que houve na escola no Texas. Semana passada, ou retrasada, aconteceu isso. E nós vimos aí um maluco que invadiu a escola e matou várias crianças. Várias crianças. E com certeza, no meio desse grupo de pessoas, existiram situações que a gente nem pode imaginar. Aquela criança que não foi para a escola porque estava resfriada, ou porque teve uma viagem, não estava naquele dia na escola, ou porque não estava naquela sala, naquele ambiente, naquele momento, e foi salva, foi livrada dessa tragédia. E aquelas outras crianças, tantas outras crianças foram mortas pelo bandido, pelo assassino. Então essas questões nos levam a pensar por que umas pessoas recebem o livramento e outras não recebem o livramento. Umas recebem a cura, outras não recebem a cura. Como que Deus escolhe? Será que Deus escolhe? Existe uma história de um professor universitário, eu não vou lembrar o nome, aonde, mas eu ouvi essa história, de um professor que chegou na sala de aula e questionou até a existência de Deus, por conta dessas questões, porque o mal está impregnado, existe porque o mal está aí, evidente, o mal é uma realidade incontestável, e ele questiona até a existência de Deus, ou questiona o amor de Deus, questiona a onipotência de Deus, porque o mal existe, o mal está presente. E nesse dia o aluno levantou o dedo e pediu, professor, eu posso fazer uma pergunta? E o aluno perguntou, professor, me responda, o frio existe? O professor respondeu, conhecedor que é da matéria, não, o frio, na verdade, o frio em si não existe. O que existe é a ausência de calor, que provoca o frio. Ele falou, muito bem, e as trevas, a escuridão, existem? Disse, não, também não. Nós sabemos pela física que a escuridão não existe em si. O que existe é a falta de luz que provoca a sensação de escuridão, de falta de trevas. Ele falou, pois é, isso mesmo, o senhor tem razão. E assim acontece com Deus e com o mal. O mal em si, esse mal em si não existe. O que existe é a ausência de Deus, não a ausência da existência de Deus. É a ausência, o afastamento de Deus que provoca a sensação de mal. O que é preciso a gente compreender logo de cara é que esse mal, né,
que atingiu uma doença, uma tragédia, um sofrimento. Este mal, ele não é um mal não é um mal que existe ontologicamente, ou seja, o mal tem CPF e CNPJ, é uma entidade, é um setor da vida que ocorre todos esses fatos, essas tragédias, esses acontecimentos ruins na nossa vida. Esse mal ontológico, esse mal, ele não é o mal que está em questão. Também existe, nós vamos falar dele depois. Por que o mal existe, na verdade? Esta questão é uma questão que a gente precisa remontar na criação. Na criação. E é muito simples a gente entender como que surgiu tudo isto. Deus criou os seres, as criaturas, os seres humanos, os anjos, né, todos os anjos do céu e os seres humanos, criou com um atributo chamado livre-arbítrio. Esta é a questão central. Deus criou os seres livres, homens e anjos, seres livres. Então, a pergunta é, os anjos também eram, antes da queda, eram livres? Eram e são livres. Não é? Será que Satanás, ele pode agora se arrepender, não é, e voltar atrás na sua condição? Não vamos entrar nesse assunto, porque isso aí já é uma outra conversa. Mas a resposta é não. Não pode, não há retrocesso. PT. Não vamos falar sobre isso, porque não é o foco agora. Mas só para despertar essa questão aí para vocês. Mas o fato é que Deus criou os seres livres. E a partir disso, pessoal, da realidade de que Deus criou os seres livres, o mal passou a existir. Por quê? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Porque a partir da criação do ser humano e dos anjos livres, dotado do poder de escolha, a opção de escolher ou não estar com Deus, estar ao lado de Deus, de rejeitar Deus, tornou-se possível. Deus, a partir da criação da liberdade humana e dos anjos, podia ser rejeitado. Passou a possibilidade de ser rejeitado. E aí, a grande questão, a grande pergunta é, mas se Deus é onisciente, né? Sabendo que criou os seres livres e com esse atributo da criação, ele podia ser rejeitado, por que ele deixou aqueles seres que iriam rejeitá-lo e causar o mal, né? ser atores, ser causadores do mal? Por que deixou vir a vida? Por que criou essas pessoas? Por que Deus criou seres que poderiam rejeitá-lo? Então, como é que nós podemos entender por que Deus criou seres sabendo que alguns podiam rejeitá-lo? Porque Deus é amor, gente. Porque Deus é amor. E o amor verdadeiro pressupõe liberdade. Pressupõe liberdade. Não existe amor verdadeiro se não houver liberdade. Se não houver liberdade. E aí, pessoal, pode surgir outro questionamento também interessante que a gente vai comentar agora. Algumas pessoas podem afirmar que, não, Deus criou o mal. Está na Bíblia. Você não lê a Bíblia? Você tem que ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia direito. Porque está lá, diz expressamente que Deus criou o mal. Né? E é citado até o capítulo e versículo onde consta que Deus criou o mal, que é o livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7. Este é um trecho da Bíblia onde a pessoa que tem outro entendimento afirma que Deus criou o mal. Não, Deus criou o mal. Vamos ler esse texto, vamos entender o que está escrito lá na Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7. Lá diz textualmente o seguinte: eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal. Eu sou o Senhor
que faço todas essas coisas. E o argumento que eu utilizo para conversar sobre essa questão levantada do livro de Isaías, eu falo que é importante sim, ler a Bíblia. Mas mais importante é ler esse trecho no original, hebraico. Porque você tirar um texto da Bíblia sem levantar o seu contexto, você vai chegar a conclusões equivocadas. Como eu penso que foi essa levantada por aqueles que dizem que Deus criou o mal. Na verdade, a palavra que está ali escrita, eu crio o mal que está escrito na Bíblia hebraica, é a palavra Ra, que são duas letrinhas que estão aparecendo aí, né? O Ain e o Reish. Esta palavra Ra, que está em hebraico aí, e que foi a palavra original que está lá no versículo da Bíblia, ela significa sofrimento, calamidade, angústia. Então existe uma questão aqui, pessoal, que precisamos esclarecer, que este mal que está lá escrito corretamente no versículo 7 de Isaías, capítulo 45, está traduzido corretamente, mal, mas nós temos que pensar que existe dois tipos de mal que nós estamos falando aqui. Nós temos que diferenciar uma coisa da outra. Existe o mal sofrimento, o mal calamidade, o mal dor, o mal desastre, né? Esse mal calamidade, e existe o mal entidade, o mal ontológico, que é o pecado. O pecado em si, o mal com CNPJ e CPF, como nós dissemos há pouco. Os dois existem, mas só o primeiro foi criado por Deus. O mal sofrimento, esse mal foi ordenado por Deus, isso é bíblico, foi criado por Deus, foi mandado, vamos dizer assim, foi mandado por Deus. Nós podemos lembrar, citar, por exemplo, o dilúvio. O dilúvio foi o mal que Deus mandou, Deus enviou, né? A chuva de enxofre, de chama, de fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra foi um mal enviado por Deus. Foi enviado por Deus, mandou. Não é? Vamos discutir o mérito por que Deus mandou, não é o caso. Mas este sim. Agora, aquele outro mal, o mal substantivo, o mal ontológico, o mal com CNPJ e CPF, este não foram criados por Deus. Este é resultado do afastamento de Deus, da ausência de Deus. Por serem criados seres livres, aí sim passou a existir. E as pessoas podem questionar a questão do amor de Deus, e questionar a liberdade da criação, a liberdade do ser humano, dizendo que, mas o amor de Deus também não é um amor totalmente livre, é um amor possessivo, porque Deus condiciona a nossa felicidade, condiciona a nossa vida ao amor dele. Ou se você não me amar, se você me rejeitar, você não terá vida eterna. Se você não me amar, em outras palavras, você terá a morte eterna. E a gente precisa refletir com relação a isso da seguinte forma, pessoal. O amor de Deus, ele não é aquele amor do namorado possessivo, não é? Que diz para a namorada da seguinte forma: olha, se você não ficar comigo, você não vai ficar com ninguém, porque eu vou te matar. Ou você fica comigo, ou você me ama, ou você não vai viver. Esse é o amor possessivo. Acontece que a namorada, ela tem centenas e dezenas e centenas de outras opções do que aquele que impõe essa condição. Se você não ficar comigo, você não vai ficar com ninguém. Eu vou te matar. Então esse sim é o amor possessivo, porque não dá a ela a oportunidade de escolha. Ou é com ele, ou não vai viver. Não é este amor. Este amor não é o caso de comparar com o amor de Deus, que diz
que ou você fica comigo, ou você não vai ter a vida, não vai ter a felicidade. A gente pode guardar nas devidas proporções, a gente pode colocar um exemplo só para ilustrar essa diferença entre o amor possessivo e o amor não possessivo, como se fosse, por exemplo, o mar e o peixe. O mar, Deus, dizendo para o peixe, olha, fique comigo, fica em mim, porque você vai viver, você só tem condições de viver quando você estiver comigo. Você fora de mim, você não vai ter condições de vida. Não existe vida para você fora de mim. Essa é uma comparação, logicamente uma comparação até chula, mas é mais ou menos isso. Não existe opção para o peixe viver fora do mar. Ele só tem condições de viver dentro do mar. Dentro do mar. Essa é a questão. Eu vou tocar no assunto agora, pessoal, que vai assustar. Né? Vai assustar porque fala, agora complicou, agora vai estar muito fora da minha condição de entendimento, já fugiu do assunto. Mas eu prometo a vocês que assim como eu fui capaz de entender essa questão tão complicada, vocês também serão. Porque eu vou explicar aqui direitinho, de forma como eu aprendi, e que com certeza vocês também terão condições de entender. É sobre metafísica. Aí agora assustou metade da plateia, né? Esvaziou a sala. Vai falar de metafísica, vai falar de Aristóteles, pronto. Agora complicou demais. Mas não, vejam bem, pessoal. Na metafísica, que é uma matéria da filosofia que eu não estudei, não sei nada, apenas eu aprendi isso porque me passaram, isso fui aprender porque me ensinaram. E eu vi que não é tão complicado raciocinar sobre isso. Na metafísica, existe de Aristóteles, existe uma teoria que diz o seguinte, que tudo que nós percebemos, tudo que existe, ele existe de duas formas. Ou existe em ato, ou existe em potência. E aí nós vamos tentar decifrar essas duas coisas. A existência na forma de ato e na forma de potência. Nós temos aí um quadro que mostra umas fotos, e uma foto são sementes, né, sementes de árvore, e depois tem uma árvore, depois tem as frutas, uma mesa de madeira e uma casa de madeira. Isso dá um exemplo para nós do significado da existência em ato ou da existência em potência. A semente, que é o ato, está ali, existe um ato, não é? Ela existe em ato. As demais coisas, a árvore, as frutas, os móveis de madeira, a casa de madeira, enquanto a semente estiver na situação de ato de semente, todo o resto é existência em forma potencial. Ou seja, elas não existem em ato, mas poderão existir a partir do momento que a semente florescer. A semente vai crescer, vai produzir a árvore vai se tornar um ato, não é? E não mais potência, tornou-se um ato, e a árvore vai produzir frutos, o fruto vai se tornar um ato, e essa árvore vai ser transformada numa mesa, a mesa vai se transformar em ato, e a casa também vai existir a partir da transformação da árvore, a casa é ato. Mas antes de tudo isso existir, na forma de semente, todo o resto existe em potência. Só a semente, por enquanto, existe em ato. Essa é a explicação. Um outro exemplo simples também de a gente colocar é o pintor vai pintar um quadro. Por exemplo, Leonardo da Vinci vai pintar a Mona Lisa. Ora, o quadro Mona Lisa, ele existiu antes de se tornar um quadro, ele existiu em potência na cabeça do pintor de Leonardo da Vinci. Enquanto Leonardo da Vinci pensava no que ele ia pintar, aquele quadro existia em potência. A partir do momento que Leonardo da Vinci pegou
a tela, pegou o pincel e começou, e pintou o quadro, Mona Lisa passou a existir em ato. E essa colocação eu fiz, gente, para justificar que a partir do momento que Deus criou o homem e os anjos, seres livres e com poder de escolha, o mal passou a ser potência. Porque se nós somos livres e nós temos opção de escolher sim ou não, o mal passou a existir em potência. Alcançaram? Entenderam isso? O mal passou a existir em potência. O mal não existia em ato. Esta é a diferença da criação. Por que Deus não criou o mal? Deus criou os seres livres. Os seres livres criaram o mal pelo fato de rejeitar Deus. Rejeitar Deus. Esta é a questão. E é importante nós falarmos também, pessoal, é importante nós tocarmos no assunto de uma ideia que pode até chocar algumas pessoas. Deus não pode tudo. Ué, mas você acabou de dizer que Deus é onipotente. Falei, sim, Deus é onipotente e eu afirmo que Deus é onipotente, com todas as letras, mas afirmo que Deus não pode tudo. Existem coisas que Deus não pode fazer. Por exemplo, Deus não pode mentir. Deus não pode criar uma terceira margem do rio. Será que Deus, pergunta para vocês pensarem, será que Deus poderia criar uma pedra que ele próprio não pudesse carregar? Então, eu digo o seguinte, gente, um Deus que faça tudo isso não é um Deus onipotente, é um Deus ilógico. É um Deus ilógico. E o nosso Deus não é um Deus ilógico. Deus não duela com o seu caráter. Existe uma luta cósmica, na verdade, que é a luta entre o bem e o mal. Não é? Todos esses dois lados, eles querem você. Eles querem a cada um de nós. Só que nessa luta, pessoal, essa figura que eu estou mostrando aí, de Jesus jogando o braço com o mal, com o CNPJ, com o diabo, o Lúcifer ou Satanás, isso não existe, pessoal. Porque, na verdade, Deus não luta com o mal usando a sua força, gente. Isso é muito importante. Deus não luta contra o mal usando a sua força. Deus usa o seu caráter. Usa o seu caráter. E é pelo caráter de Deus que Ele quer conquistar a cada um de nós. Não é pela força. Seria muito simples, não é? Deus fazer um simples estalo de dedo e todo mundo passar a acreditar nele, ter fé nele, todo mundo demandar para o lado dele. Mas Deus não usa a força, Deus usa o seu caráter. Deus não duela com o seu caráter. Porque seria, imagine, se Deus lutasse contra o mal, usando a sua onipotência, a sua força, pessoal, não haveria luta. Nem haveria luta, nem começaria a luta. Deus, com um simples tique, destruiria o mal, acabaria com o mal. Mas Deus não luta contra o mal usando as suas forças. Ele usa o seu caráter, respeitando a liberdade daqueles que o escolherem. Deus tem uma infinita capacidade, gente, de reciclagem. Deus é capaz, tem esse infinito poder de tirar de algo indesejável uma grande bênção. É uma coisa que nós precisamos, eu penso assim, não sei se vocês concordam comigo, pessoal, que nós colocamos tudo que acontece no colo de Deus. Tudo que acontece no colo de Deus. Quer dizer, aquela expressão que é vontade de Deus. Deus quis assim.
Foi assim que Deus quis, então é porque Deus quis. Aconteceu porque Deus quis. Tá? Aquele fato aconteceu porque é vontade de Deus. Às vezes a gente fala assim, olha, se Deus quiser, meu filho vai passar no vestibular. Deus quer, com certeza. Com certeza Deus quer. Agora, eu digo sempre que se ele não estudar, não vai passar. Não vai passar. Não tem jeito. Eu costumo repetir uma frase que foi dita, se não me engano, pelo padre Fábio de Mello. Assim, olha, eu acredito muito piamente na providência divina. Mas quando eu vou atravessar uma rua, eu olho para os dois lados. Eu olho para os dois lados. Então, colocar tudo que acontece nas mãos, no colo de Deus, é muito bom, é uma demonstração de fé. Mas nós temos que ter um pouco mais de lucidez e não atribuir tudo ou nada a Deus. Né? Tem pessoas que vivem uma vida porque acham que Deus quer sim, e não muda de vida porque diz que não, é a vontade de Deus. E essa questão, pessoal, da soberania de Deus e da liberdade e responsabilidade humana é uma questão que nós precisamos refletir, acho que com maior lucidez. Eu creio, sem nenhuma dúvida, nenhum questionamento, na absoluta e total soberania de Deus. Deus é soberano absolutamente, totalmente. Isto eu não vou citar, mas tem vários textos da Bíblia que se referem à soberania de Deus. Não há que questionar sobre isso. Não há que questionar sobre isso. O que é preciso é entender essa soberania de Deus em relação à liberdade e à responsabilidade humana. Especialmente em relação ao mal. As pessoas que direcionam a seta totalmente em direção à soberania de Deus, ela está praticamente colocando um X, anulando a responsabilidade humana. Nós somos marionetes. Nós somos os seres guiados por controle remoto. Porque Deus é soberano. Deus é o autor de tudo, a causa de tudo. E nós não temos nenhuma participação nas coisas que acontecem por decisão de Deus. É um perigo. Esse extremo é perigoso. Por outro lado, se você coloca essa seta totalmente, esse cursor totalmente em direção à responsabilidade humana que nós escolhemos, nós temos soberania para escolher o nosso destino, nós estamos também agindo na outra extremidade com um grave equívoco. Porque nós estamos colocando um X e anulando a soberania de Deus. Deus existe, mas ele não tem interferência nenhuma na minha vida. A grande verdade é que eu acho que a soberania de Deus é absoluta e a nossa responsabilidade humana não pode ser desprezada. O que eu entendo é que a soberania de Deus, ela funciona com aquela mão. Deus funciona com aquela mão dizendo, eu sou soberano, mas eu dependo que você segure na minha mão para nós juntos alcançarmos os objetivos desejados. Eu não posso fazer tudo sozinho, porque você tem que dar um passo. Eu não posso decidir sobre a tua vida, porque depende de você segurar na minha mão para nós alcançarmos a realidade e a vitória. E para encerrar, pessoal, essa questão da existência do mal, acho que já falamos bastante, né? Existe tanta coisa para comentar, mas eu acho que não há necessidade de estender demais o vídeo, mas eu queria encerrar com uma historinha, né? Uma historinha que pode nos esclarecer algumas questões, pode exemplificar algumas questões daquelas pessoas que não veem a luz do fim do túnel, no sofrimento, numa vida sofrida, no momento de fraqueza, momento de provação, momento de luta, né? As pessoas que lutam contra uma
uma situação desagradável e não vencem, né? E não vencem, estão sofrendo e as pessoas, acontecem fatos tão tristes na vida de muita gente, né? E a historinha é o seguinte, que eu aprendi, achei interessante, é um menino que está lendo o gibi, e a história do gibi fala do seu ídolo, né, o seu herói favorito, aquele herói que enfrenta todos os problemas, enfrenta todos os vilões, todos os inimigos e luta com eles para salvar os seus amigos que estão ali, né, submetidos a esses vilões. E geralmente nesse começo de historinha, esse super-herói ele é massacrado, né? Os vilões atacam, atingem, batem, destroem, quebram, fazem um monte, judiam dele, barbaridade. E o menininho lendo o gibi ali, nas primeiras páginas, vendo o seu herói favorito, aquele que iria trazer para ele o conforto e a solução do problema, está apanhando violentamente dos bandidos. Ele fica angustiado, ele resolve, marcou a página que ele estava lendo e foi lá para o final do gibi, né, olhar lá o final, as últimas páginas da história. E lá no final, como sempre acontece, esse herói vence todos os inimigos, vence todos os problemas e resolve todos os problemas e salva todos os amigos das situações e todo mundo fica bem e feliz porque o herói acaba vencendo o inimigo. E o menino fica feliz da vida, né? E volta lá para as primeiras páginas e ele percebe ali o seu herói favorito, né, sofrendo e todo mundo reclamando da situação, que não tem chance para aquele herói. E esse menino, ele pensa assim: ah, mas vocês não sabem o que eu sei. Vocês não sabem o que eu sei. Porque ele viu lá o final da história. Ah, se vocês soubessem o que eu sei. Exatamente assim que Deus nos fala, gente. Deus nos fala em toda a sua onipotência, em toda a sua onisciência. Ele sabe o futuro, ele sabe de tudo. Deus não pensa, Deus sabe. E é assim que Deus fala, é o recado que Deus nos deixa para aqueles que não estão angustiados, né, que estão sofrendo, passando por provações. Deus está dizendo a mesma coisa para vocês, para nós todos. Ah, se você soubesse o que eu sei. Ah, se você soubesse o que eu sei. Você realmente não ia ficar angustiado, não ia ficar preocupado, porque eu sei o final da história. Eu sei o final de toda essa história. Então, pessoal, queria agradecer a vocês imensamente por ter tido a paciência de ter estado comigo nesses minutos. E a gente volta a semana que vem, aí talvez comentando aqueles 5 itens da questão doutrinária da predestinação ou do livre-arbítrio, já com esses conceitos já refletidos. E aí a gente pode pensar e discutir com mais clareza tudo isso. Então, muito obrigado por ter estado comigo. Espero que isso tenha sido para você de algum proveito, né? Peço a Deus que continue iluminando a todos nós, para que nós nunca esqueçamos de que Deus é onipotente, onisciente, onipresente e nos ama infinitamente com liberdade e com amor. Um abraço e até a semana que vem, se Deus quiser.